Tudo bem, pessoal da Paxeno? Professor Luiz Eduardo, aula de Física do segundo ano. Vai ter a nossa primeira aula. O que a gente vai aprender na nossa primeira aula? Nossa primeira aula, lembrando que a gente terminou no primeiro ano a gente viu as unidades de medida, as velocidades, a aceleração e a gente terminou com gravidade. Agora, iniciando o segundo ano, a primeira coisa que a gente vai dar uma olhada é as três leis de Newton, as leis de Newton. Então, a nossa aula é as leis de Newton. Quais são as três leis de Newton? As três leis de Newton são: primeira lei, a lei da inércia. O que significa inércia? Inércia basicamente é ficar como está. Vamos ver um exemplo. Aqui, por exemplo, eu tenho a minha garrafa. Garrafa com água e tal. Se ninguém aplicar uma força nesta garrafa não vai se mexer. Ela vai ficar como está. Isso define a primeira lei de Newton. Pô, muito fácil, né? O problema é o seguinte: se essa garrafa está em movimento, quando ela vai parar? Imagina que um carro, uma bicicleta, pedalou a bicicleta está indo. Quando ela vai parar? Ela vai parar quando existir uma força que a modifique o seu estado. Aí ela vai parar. Então, um corpo fica do jeito que está. Quem está parado fica parado e quem está em movimento continua em movimento. Um exemplo para nós já, trabalhando ali para a parte da atividade virtual, é o uso do cinto de segurança. Por que tu usa o cinto de segurança? Tu usa o cinto de segurança porque quando o carro sofre uma colisão, ele quer continuar do jeito que está. Olha por causa aqui da água. Se a garrafa está se mexendo assim, a garrafa está se mexendo e a água está se mexendo, mas se repetidamente ela para, a água quer continuar. E esta é a ideia que tu usa o cinto de segurança. Primeira lei de Newton, ficar como está. A segunda lei de Newton, ela é uma lei que determina a proporcionalidade, a aplicação. É F igual a ma. O que significa isso? F para força. E a força, em homenagem a Newton, é em Newton. M de massa. Massa é a quantidade de matéria que o corpo é formado, quilograma. E A de aceleração. E a aceleração é a mudança da velocidade por tempo. Então, a força é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Então, um exemplo que a gente pode fazer, e aí foi colocado já também uma lista de atividade para vocês. Imagine uma situação que uma pessoa, sei lá, ela vai jogar uma pedra, está empurrando uma pedra, um bloco, certo? Para isso, ela faz uma força. Que força ela faz? Ela faz uma força de 80 newtons. Qual é a massa que tem esse bloco, essa pedra que está empurrando? É um bloco de 40 quilogramas. Qual é a aceleração que vai existir? Então, um grande bloco, uma pessoa faz uma força de 80 newtons, e a pergunta é: qual é a aceleração que vai ter? Vai pegar a equação, vai colocar a equação, vai ler o problema, vai anotar força, massa, aceleração. Detalhe: eu posso colocar, por exemplo, um caminhão e colocar a carga em cima do caminhão. Qual é a massa quando o caminhão se desloca? É a massa do caminhão mais o seu bloco. Outro exemplo que a gente pode ter: se tem duas pessoas empurrando um bloco, vai ter que somar essas duas forças, agregar para formar a força total que existe, certo? Nesse caso, não. Só tem aqui, então, um bloco e uma pessoa aplicando uma força sobre esse bloco que tem uma certa massa. Aqui deu 80, aqui deu 40, e aqui é o A. Passa para o outro lado, faz a operação inversa. E esse A aqui, 2 metros por segundo ao quadrado. Posso ter a situação que eu tenho a massa e a aceleração, acho a força. Posso ter a situação que eu tenho força, aceleração, acho a massa. E assim vai variando as propostas de questões, certo? E a terceira e última lei é a lei da ação e reação. O que diz essa regra? Essa regra diz o seguinte: que toda ação terá uma reação igual, de mesmo número, mesmo valor, mesmo módulo,
mesma direção, mas sentido contrário. Um exemplo, eu vou empurrar um quadro, certo? Vou bater no quadro. Qual é a força aqui? Qual é a sensação que eu vou ter? Se eu fizer isso fraco, fraco é a resposta. Se eu fizer isso com muita força, eu vou perceber que vou machucar minhas mãos. Porque muito será a resposta. Um exemplo no avião. Quando o avião aciona as suas turbinas, ele impulsiona o vento para trás. O ar vai para trás, o avião vai para frente. Quando ele faz isso com pouca intensidade, quando ele está trabalhando na pista, pouco o avião vai para frente. Mas quando ele faz isso com muita intensidade, ele alça voo do avião. Vento para trás, avião para frente. Toda ação tem uma reação igual, de mesmo número, mesmo valor, mesma direção, sentido contrário. O exemplo é o caminhar. Quando tu caminha, tu empurra o chão para trás e tu vai para frente. Quando tu faz isso com pouca força, pouco tu vai para frente. Isso a gente chama de caminhar. O gasto energético, ele é baixo. Quando tu está correndo, tu faz muita força para trás, então tu tem muita resposta para frente, muita reação para frente. Tanto que o teu gasto é maior, certo? Então aqui nós temos as leis de Newton, as suas aplicações. Vocês têm uma lista de atividade para ser executada. Estarei presente aí online para responder todas as questões de vocês. Façam as atividades, mandem as perguntas de vocês, tá? Aos pouquinhos a gente vai esclarecendo essas dúvidas. Posso mandar outros vídeos para que a gente consiga entender um pouquinho melhor. Certo, pessoal? Um abraço a todos, deem uma olhada no vídeo aí e estarei pronto para responder as questões de vocês. Até mais!